E eu vou desligar minha câmera para conseguir compartilhar aqui. Tá. Ih, droga. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Tá. Tá. Então, a gente vai explicar, né, como se faz uma resenha, o que é e tudo. Que vocês têm o trabalho, né, da resenha do documentário lá. Então, o que é uma resenha? A resenha, ela é tipo um resumo com, com comentários teus, assim, sabe? Com sua opinião. Ela é um gênero textual informativo, descritivo e opinativo. Sobre alguma obra, seja filme, livro, documentário, artigo, enfim. Ela sintetiza as ideias, expõe as suas apreciações, influenciando os seus leitores. Que é basicamente isso, né? Você pega, faz um resumo, né? Quando você sintetiza as ideias, você faz um resumo sobre determinada obra, enfim, que você precisa comentar sobre. E então, aí você sintetiza e aí você expõe suas apreciações, você expõe os seus parâmetros, enfim, suas opiniões sobre aquele determinado texto, livro, filme, documentário, enfim. E então, a função da resenha crítica é fazer uma análise interpretativa, de, expondo considerações pessoais, né, como eu comentei. E a resenha é um gênero textual que é muito utilizado no meio acadêmico, assim, que é justamente para você conhecer melhor os aspectos positivos e negativos de alguma determinada obra. Ao invés de você já chegar, tipo, ler algum determinado autor logo de cara, você vai procurar resenha sobre aquele autor, enfim, aquela obra que você tá interessada, para ter uma noção sobre do que se trata e saber, enfim, o que as pessoas pensam sobre aquela obra, antes de fato de mergulhar nela, enfim, que às vezes a obra é grande e você vai lá, meu Deus do céu, li pra nada, ou às vezes, poxa, vale a pena, vou correr atrás. Você quer falar mais alguma coisa Enfim, sobre isso? não, pode passar. Tá. Então, às vezes as pessoas confundem o resumo e a resenha. A gente trouxe meio que algumas comparações sobre e as diferenças entre eles, né? Então, no resumo, eu acho que as principais diferenças vão ser que no resumo você não vai contar a sua opinião, né? Você não vai falar sobre o que você achou. E na resenha você vai apresentar informações mais profundas, com uma análise e a sua opinião pessoal mesmo. E indicar, né? Falar pro leitor por que você quer que ele leia, por que é importante entrar em contato com o material. A professora acabou passando algumas orientações sobre a estrutura e vocês podem começar no primeiro parágrafo, né, apresentando a introdução, falando sobre os dados das obras, o título completo, o autor, o ano de lançamento, o meio de publicação também e o número de páginas. É como se fosse uma ficha técnica do documento que você está apresentando, né? E aí vem o desenvolvimento, que é a descrição do conteúdo, e aí você resume em partes importantes. É tipo um resumo essa parte vai ser tipo um resumo do documento. E aí nos parágrafos seguintes, você vai discorrer sobre o conteúdo da obra. Como se trata de um documentário, você pode escrever o conteúdo em 4 partes, para ficar mais organizadinho e melhor de entendimento. Aí você vai passar para a conclusão, que aí você vai colocar a avaliação crítica, colocar suas opiniões e argumentos, né? E você pode também recomendar ou não recomendar para o público e explicar o porquê disso. A professora também pediu para vocês seguirem um padrão semelhante ao das normas da ABNT.
E por conta disso, são algumas coisas já que são regras, né? Que é a fonte 12, Arial ou Times. Aí é o espaçamento entre as linhas de um 1,5 e meio. Isso. E E justificado. justificado. Justificado é quando o texto tem que ir de um lado a outro, assim, sabe? Que, tipo, as margens são retas, sabe? Que é diferente do padrão que geralmente vem, que daí no final, né, na direita, acho que a direita de vocês é essa, não sei, acho que é espelhado, né? Enfim, no final, na direita, fica todo quebrado, né, o texto. E daí, segundo as normas da BNT, o texto é todo reto, assim. Isso. E também não esquecer de colocar as referências. Isso é muito importante. Isso. É muito importante. Então não esqueçam de colocar as referências. No início de cada parágrafo também colocar um tab, dar um tab no teclado, assim, para ter o... Ah, eu pulei isso daí. E só um comentário, tipo, esse padrão de introdução, desenvolvimento e conclusão é para qualquer resenha que você for fazer, assim, indiferente seja de documentário, que é o caso agora, né? Ou Uhum. seja de texto, qualquer coisa, essa estrutura vai sempre respeitar isso, de introdução, onde você coloca, enfim, sobre o que você vai falar, porque daí o leitor que vai ler tua resenha, ele tem que, tipo, saber no mínimo sobre o que você vai falar. Então, é na introdução que você vai dizer os dados da obra, essas coisas, né? E aí o resto é isso que a Bia falou, né? O desenvolvimento, aí você faz aquele resumo e tal, enfim. Padrão para tudo, assim. Uhum. Então, a gente vai ter vários tipos de resenha, né? Aí a professora pediu pra gente colocar esse sobre livro. E eu coloquei uma estrutura, mais ou menos, para vocês entenderem como que funciona. E se vocês quiserem fazer desse jeito também. E então o primeiro passo vai ser você ler, né? E entender a obra e todo o contexto que ele foi escrito, a época. E aí eu coloquei essas perguntas que eu achei interessante para você fazer e para você organizar o seu pensamento, né? Que a opinião do autor ficou clara para você, quais impressões que a obra te passou, né? O que o autor quis dizer quando ele publicou. E a obra se relaciona com os dias atuais, tipo, faz alguma diferença? E fazer uma síntese do livro primeiro, né? Colocando os aspectos mais importantes, como os personagens, o cenário e os principais acontecimentos. Aí avaliar e criticar a obra. Você precisa, na verdade, ter um posicionamento e argumentar ele. E, e falar, né, se o autor do livro desenvolveu com sucesso e destacar a qualidade do trabalho e se não desenvolveu com sucesso, também colocar e escrever sobre isso. Apresentar o contexto e colocar as características que ela se apresenta do movimento literário no qual se insere. Respeitar a modalidade de escrita, né? Ser objetivo, imparcial e escrever com clareza. E também você vai ter a oportunidade de colocar o seu estilo, né? Se escrever da sua maneira. E então aproveitar essa chance, né, para mostrar como que você escreve, imprimir sua marca, mas sem deixar de lado as características do gênero e do tipo de texto. É importante também na hora de você dar a sua opinião, quando comenta ali, seu objetivo imparcial, é interessante você fazer relação com o que você já estudou, assim, não sobre achismo simplesmente, sabe? Porque a gente está no meio acadêmico, né? Tipo, então a gente tem que ter um embasamento do que a gente está falando, assim. Não simplesmente falar porque você acha ou porque você acha que viu em algum lugar. Se você está achando que viu em algum lugar, corre atrás, dá uma pesquisada, vê se tem algum artigo falando sobre isso, vê alguma fonte que também seja confiável, que não seja nenhum blog aleatório, assim, sabe? Enfim, o Olavo de Carvalho, que só fala besteira e não estuda nada. Enfim.
Então, tipo, só tomar cuidado com isso, sabe? Na hora de você expressar a sua opinião. Claro que, assim, dependendo do tema, assim, a sua opinião também funciona, né? Enfim, quando se trata, por exemplo, de algum filme, alguma coisa, você vai fazer uma resenha sobre um filme, você vai tratar suas impressões com base na sua experiência em relação aos filmes que você já assistiu e tal, né? Mas quando se trata de algum artigo, alguma coisa assim, né? Simplesmente só o seu achismo pode ser que não funcione, sabe? Então, sempre buscar criar opinião com base em coisas, em pesquisas mesmo, né? Acadêmicas, assim. Tipo, publicado em alguma revista que você já tenha lido, alguma revista, né, de pesquisa científica e tudo mais, coisas assim, sabe? E aí, quando ela falou também, ali no item Faça uma síntese do livro, que ela falou, destacar os aspectos importantes como personagens, cenários, principais acontecimentos, isso serve, tipo, quando a gente fala em personagem, cenário e tal, serve, tipo, claro, né, no caso, para literatura, mas serve para tudo, assim, pensando que o personagem seria algum tema científico, o cenário que ele se encontra é quando que a pessoa escreveu aquele artigo científico, se era da década de 50, se é de hoje em dia, porque, tipo, na década de 50 se tinha uma certa visão sobre o mundo e sobre as coisas, a ciência tinha uma certa visão do que hoje em dia, na década de 50 não existia celular, smartphone, tudo assim, todas as informações que a gente tem hoje em dia, não tinha naquela época. Hoje se tem, hoje a gente tem muita coisa que a gente leva em consideração que antigamente não se levava, para você, sabe, fazer essa síntese geral, assim, tentar entender aonde se encaixa aquele texto, aquele filme, aquele documentário que você tá, vai fazer essa resenha crítica, né? Para entender da onde está vindo a cabeça da pessoa, assim, também, né? Que produziu aquele conteúdo, enfim. E daí tem a resenha de filme, que é basicamente a mesma coisa que uma resenha, né, de, de texto, livro, enfim, que a mesma estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, né, no mesmo esquema. Introdução, você fala sobre o tema, tudo, né, dá aquela situação no teu leitor, né, situada no teu leitor, para ele entender sobre o que você vai falar, onde que você tá ali. Desenvolvimento, você vai fazer aquele resumo para ele entender o tema, né? Para daí você poder fazer uma crítica na tua conclusão, né? Que daí você já situou totalmente seu leitor sobre explicando o que você vai falar, explicando mais ou menos o que a pessoa, né? O livro, o documentário, enfim, falou ali no teu resumo. No caso aqui, né, de filme, por exemplo, se você for fazer, você pode colocar, tipo, o conteúdo do filme, os acontecimentos que desenrolam ao longo, no caso do conteúdo do documentário, os acontecimentos que desenrolam ao longo do documentário. Isis? Ixi, travou aqui. Calma, vocês estão me ouvindo? Pra mim tinha travado, mas agora voltou já. Voltou? Tá. Uhum. E aí tem algumas características assim que você pode abordar na resenha, não só na de filme, mas em qualquer resenha também, que é ter a sua capacidade de descrição sobre o conteúdo, né? Enfim, sobre o documentário, o texto, o filme que você vai estar fazendo. Você que é interessante você características que é interessante você desenvolver na escrita. Então, tipo,
você descrever, né, o teu conteúdo com a capacidade que outra pessoa vá ler e vai entender, assim, porque às vezes acontece muito de você, na tua cabeça, você escreve uma primeira versão ali, você escreve, e como tá tudo fresco na tua cabeça, você entende tudo que tá escrito, mas aí você passa para outra pessoa ler e a outra pessoa fica tipo, nossa, não Ué, entendi nada, porque ela não tá inteirada do assunto, e ela ela não tá não na tua leu o que cabeça, você né? leu. Uhum. É. Então, se atenta a isso, né? Acho que uma dica é essa, é você passar para outra pessoa dar uma lidinha, assim, no que você está escrevendo, só para ver se você não está viajando muito, sabe? Só para ver, tipo, tá dando para entender? A pessoa, não, tá dando. Então, beleza, vou continuar, sabe? Enfim, a capacidade de concisão também, escrever um texto sucinto, mais completo, né? Não é porque você vai escrever um resumo, né? Algo mais curto, pequeno, que você botar as principais informações ali. E objetividade, né? Que é justamente ter essa capacidade de escrever sucintamente, mas chegando direto ao ponto, assim, né? Abordando o que é mais importante. E aí tem a parte da argumentação, né? Capacidade, que é saber expor as suas ideias de forma organizada e convencer o leitor, né? Teu texto, Seu do posicionamento, teu, né? em relação ao seu posicionamento. E aí é saber argumentar sobre eles, né? Tipo, eu acho isso, mas por que que eu acho isso? Da onde que eu tô tirando isso, sabe? Porque simplesmente achar, sei lá, eu também posso achar um monte de coisa, mas e aí? Por quê, sabe? Então é saber argumentar com relação a isso, assim. E aí algumas dicas também de como fazer. A Bia também já deu algumas dicas, né, ali mais para cima, mas reforçando, né, reiterando, que primeiro você conhecer muito bem a obra, então, enfim, assistir o documentário, o filme, enfim, e prestando bem atenção, né, tentando ler as entrelinhas de cada coisa, assim. E aí, para você fazer isso, você pode fazer algumas anotações sobre a obra, né, para poder te ajudar a se situar ali. Então, fazer anotação sobre o tema, a estrutura da obra, o autor, enfim, a autora, para você justamente entender o contexto da obra, né? Então, tipo, qual que é o nome da obra? Quem que é o autor? Quem que é a autora? Pesquisa sobre eles, sabe? A temática explorada, já escreve ali, é sobre, sei lá, gatinhos pulando da rua. Eu gostei do exemplo. A opinião defendida pelo autor, pela autora, enfim, é bem importante você conseguir entender isso, que na maioria das vezes, maioria não, eu arrisco a dizer que quase que 100%, ninguém consegue escrever um texto totalmente imparcial, assim, você sempre, não vou dizer 100%, mas na maioria das vezes os textos nunca são imparciais, assim, e alguém sempre está defendendo alguma coisa, sabe? Enfim, documentários também, né? A questão. E aí você pode ver qual que é a intenção da pessoa, a opinião defendida daquela pessoa, daquele documentário, tentar e anotar, assim, para você poder se organizar depois na hora de fazer a resenha. Anotar quando que ela foi publicada, apresentada e tal, para ter, enfim, esse contexto histórico, né, envolvido. A estrutura e a divisão apresentada, no caso, né, do documentário, ver como é que eles estruturaram, ou os livros também, se é capítulos, sessões, enfim, como que é feita essa estruturação para você conseguir se organizar e se achar melhor. E ver se a obra faz parte de outras coisas, se é um texto que é parte de algum livro, se é algum capítulo que você está fazendo resenha de algum livro, enfim, se é ou filme, se é uma trilogia, ou no caso documentário que tinha 4 partes, né? Vocês tiveram que assistir as 4.
enfim, aí aqui, né, tem pode passar, daí tem o pesquisa, pode passar ah, já passou, eu não vi, desculpa. Sei lá. É... Não dá pra passar, não. enfim. Enfim, a questão do autor, né, que eu comentei, para pesquisar sobre o autor. E aí, por último, depois que você conseguiu reunir todas essas informações, né, você tenta formar aquela sua opinião a respeito da obra. Primeiro, dá para começar com essas coisas básicas, tipo, gostei ou não gostei, qual parte foi mais interessante. Aí depois você começa a partir para essa coisa de relacionar com outras obras, sabe? Seja filme, relacionar com outros filmes, outros autores, diretores de cinema que sejam tenham a mesma linha de raciocínio, sei lá, de filme e tal, ou se é um texto, relacionar com outros textos que você leu que tem a ver com um tema, que possa, sei lá, ter uma outra abordagem, ou ter uma outra linha de pensamento que é diferente, ou os dois se relacionam entre si, falam, tipo, a mesma coisa, e você pode comentar, tipo, olha, realmente, sabe? Deixa eu ver, quais as principais considerações e apreciações sobre o tema? Bom, é isso, é você ir anotando essas questões para você conseguir criar, né, essa crítica, para você conseguir escrever a resenha. Tipo, tem também, ó, sentiu que se teve alguma parte que não ficou muito bem explicada, isso daí também pode pôr, sabe? Você pode falar, olha, o conteúdo é interessante e tal, mas deixou a desejar nesse pedaço aqui e tal. Você pode comentar sobre isso, assim, também. Porque a intenção da resenha, como eu falei, tem muita gente que lê a resenha justamente porque quer conhecer a obra, né? Antes de ler, de fato, a obra. Sei lá, se tem uma obra de 300 páginas, você quer ler, mas, porra, 300 páginas. Ai, meu Deus, falei palavrão, desculpa, gente. Poxa, Poxa, 300 páginas é complicado, né? Aí você vai lá, pega uma resenha para ver se realmente vale a pena. Daí a pessoa vai falar, ó, é interessante, é legal os pontos que a pessoa coloca e tal, dá para fazer uma ligação com tal e tal autor, só que é muito confuso, tem umas partes que deixa a desejar e tal, e você já fica tipo, ah, será que vale a pena? Será que eu não vou ler tais autores que a pessoa cita que tem a ver, uhum. sabe? Então é interessante isso, assim. E você se perceber, ao você ler a obra ou ao você assistir a obra, né? Tipo, o que se perceber no sentido de você gostou, não gostou, se você achou interessante, empolgante, ou se deu sono, né? Sei lá. Causa também, E aí, acontece. por fim, depois de você ter reunido todos esses tópicos, essas informações, você tem conteúdo suficiente para daí escrever e produzir a resenha. Então, é basicamente isso. Aqui as Referência. referências que a gente tirou, que a gente usou. Pode Não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem comentar alguma coisa, se já começaram a fazer também, quiserem mostrar pra mostrar, gente. aham. Ou se vocês quiserem ir fazendo, a gente fica aqui até. Aí fica até as 5, eu fico até as 7, então caso vocês forem fazendo e quiserem mostrar, a gente também vai estar Uhum. aqui. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Duas, na verdade. A primeira é você precisa fazer capa nesse modelo ABNT. Então, é que vocês não vão seguir à risca o modelo da BNT, né? É só para tomar como base. Aham. É só para vocês começarem a se acostumar, né, a escrever já nesse modelo. Então, como a Tá. professora não colocou para fazer capa, então não precisa pôr. Mas depois, né, mais para frente, daí cada estilo de texto tem um jeito. Às vezes tem capa, contra capa, sumário, não sei o que. Uhum. É chato, mas necessário. É. Mas no caso é só para, sabe, o básico ali para se situar. Daí não precisa pôr capa, não. Tá, e a outra pergunta era se a nossa opinião ela deve ser expressa no meio quando você está falando sobre o conteúdo da obra ou deve ser num parágrafo à parte, assim. É, pode falar. Eu colocaria no último parágrafo, né? Ah, tá.
Eu colocaria na conclusão também, que é o lugar onde você geralmente expõe as suas ideias, as suas, né, opiniões e tal, mas nada impede de, ao decorrer do seu resumo, né, da sua descrição da obra, você já começar a induzir o teu leitor Já dá indícios. já dá indícios do que você quer dizer, sabe? Tipo, não precisa escrever totalmente imparcial para daí depois dar a sua opinião. Você já pode começar a dar a sua opinião e aí chega lá na conclusão e fala, lembra que eu comentei disso? Então, é por causa disso, disso e disso que eu queria dizer, sabe? E aí você faz esse fechamento na conclusão, dando mais descaradamente a sua opinião, assim, né? Com relação à obra. Entendi. Tá bom, obrigada. Imagina. Eu acho que eu vou mandar pra ele já no grupo o slide. Tá. Memes. Quê? Você falou, vou mandar. Ui! Ai, meu Deus. Foi assim, eu falei que eu vou mandar. Meu Deus, tô gravando. Vai, que vergonha que eu fiquei agora. Tá. Acho que dava pra parar de gravar e aí, pra gravação não ficar longa, Isso, deixar só essa parte pra. Eu vou parar de gravar, que peraí. daí ficar a aula gravada. Isso. Só a aula.